recebemos em nome de Jesus. Poder tomar o seu assento, as crianças já estão liberadas para sair. E nada de ficar desobedecendo a prova e gritando, ouviram? Se comportem lá, porque qualquer coisa a gente chama no gabinete. Aleluia, glória a Jesus. Essas cadeiras, os irmãos, não, deixa aí que eles voltam ainda, né? Vamos em frente. Quantos conhecem a história de José desde o tempo do jardim de Deus? Extraordinária história de superação na vida deste jovem. Nós sabemos que José nasceu de Raquel, a segunda esposa de Jacó. Na verdade, ela foi o grande amor da vida de Jacó. Mas o pai dela foi tão espertinho, né, que colocou a irmã mais velha na frente. Mas ele amava tanto ela, naquela época, a mais velha tinha que se casar primeiro, que era mais nova, e ele trabalhou 7 anos mais. Inclusive o seu sogro enrolou ele, mas ele sofreu dano próprio, e Deus deu a ele a estratégia dos graveiros para que se multiplicassem as ovelhas. Porque quando alguém é escolhido por Deus, quando Deus aponta alguém e Deus determina que aquele alguém é vencedor, onde ele é plantado, ainda que ele sofra perseguição, danos, pode ter certeza que a virada de Deus ninguém poderá invalidar. Deus honra, e Deus honrou Jacó, mas ainda era Jacó. Mas vamos para frente. No meio da sua caminhada, ele casou-se com Raquel e ela era estéril. Ela era estéril, mas o Senhor abriu a sua madre, e a Bíblia diz que Deus deu a Jacó um filho da sua velhice, igual ele amava muito. Quem era esse filho? José. Eu admiro a história desse moço, porque ele não precisou de uma idade madura para se tornar um homem experiente com Deus e de caráter. Aí fora as pessoas têm um jargão dizendo que tem que ser já nasce. Na verdade, a Bíblia nos ensina que todo homem nasce correto, mas depois ele se envolve em algumas astúcias e torna uma pessoa contaminada. Mas Deus não fez ninguém sujo. Mas existem pessoas que já nascem com aquela rama de maldição, querendo desencadear hereditariedades posteriores e maldita para dar continuismo à maldição familiar. Mas José foi separado e escolhido por Deus para fazer a diferença no meio da sua família. Observe que para José manter o seu caráter, ele não precisou de muita coisa, só de guardar o temor a Deus. Ele era um menino obediente. A Bíblia diz que o pai amava muito mais a ele do que aos seus irmãos. Não é porque os outros irmãos valiam menos para Jacó do que José. Jacó amava todos os filhos, mas porque José era o filho da sua velhice, e era o filho da mulher que Jacó mais amava. Então José fazia parte daquela corda do coração de Jacó, o qual ele tinha um apego muito grande, não só porque era filho da sua velhice, mas principalmente porque José era honesto. Você tem amor por todos os seus filhos, mas aquele que lhe agrada mais é o xodó mais especial, sim ou não? O que é mais obediente você confia mais. O que é mais temente a Deus você tem mais orgulho dele. Você, não é que você coloca um acima do outro, mas a confiança é algo que você ama todo mundo, mas você não tem afinidade com todo mundo. Hoje as pessoas falam assim: oi amigo, fala por falar, porque amigo de verdade é guardador das costas. Amigo de verdade é aquele que é a mesma coisa na tua frente, é a mesma coisa na tua ausência. E o verdadeiro amigo não é aquele que elogia na sua frente, é principalmente aquele que elogia pelas costas. Aquela pessoa que alguém chega falando mal e você diz assim: ó, eu estou rejeitando estas palavras, porque não fomos chamados para falar mal do nosso irmão, mas sim para orarmos por ele. José tinha um caráter extraordinário. Ele só falava com seu pai a verdade. Um belo dia foi levar um lanche para seus irmãos. O pai falou assim: meu filho, vá procurar saber onde seus irmãos estão. Ele chegou e os irmãos estavam lá. De longe avistaram José e já começaram a fuxicar. E tem gente que tem esse espíritozinho de baixaria. Ele vê a pessoa e já fica. Isso é coisa de gentinha ruim.
que nunca experimentou a regeneração em Cristo Jesus. Nunca bebeu a água do Evangelho puro e genuíno ainda. Porque quem tem o caráter de Cristo não tem mau costume, não faz rodinha para fuxico, não fica de cochicho. O que ele tem que dizer, ele chama a pessoa e fala, e ali o assunto morre. Glória a Deus. Aleluia! Corra de gente mexeriqueira! Saia de perto desses malditos! São contamináveis! Eles infectam as pessoas. Nem vai para o céu e nem deixa o outro ir. E você precisa manter distância dessas pessoas. Não é para ficar de mal, não. Mas a Bíblia diz, não coma com eles, não vá na casa dele, não deixe também na sua casa. Porque a palavra nos ensina que quando a gente se junta é para salmodiarmos, é para louvarmos, é para orarmos. O que passa disso é capeta e capetamento. E você não vai fazer ninho de tesoura de Satanás na sua vida, no seu ouvido, nem na sua casa. Porque nós estamos indo para o céu. E a Bíblia diz que os mexeriqueiros não terão direito à entrada no reino de Deus. Glória! Será que nós já não estamos, sabe, avisados? Nós estamos vivendo uma geração que não gosta mais de Bíblia, não gosta mais de oração, não gosta mais de doutrina. As pessoas estão vivendo do jeito que elas querem. Não tem mais padrão, preceitos, não tem mais princípios, estão quebrando. Hoje estão brigando como se fosse gente mundana. Estão xingando como se fossem pessoas que nunca leu Bíblia na vida. É uma baixaria, um desentendimento. As pessoas estão tratando de negócios como se fosse ainda aqueles cafajestes que viviam lá no mundo da cachaçada e da prostituição. Nós somos crentes. Glória a Deus. Fomos chamados para fazermos a diferença. Você sabe que nós pregamos mais de boca fechada do que falando hoje em dia? É verdade. O nosso testemunho é o nosso referencial. As pessoas não querem saber o que você está falando, elas querem saber o que você está vivendo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus por si só ela tem força. Mas para eu sustentar essa palavra com a minha boca, eu tenho que viver o que está escrito nela. Independente de qualquer situação, porque a salvação é individual, gente. Se lembra daqueles cortejos? Hoje vai mais dentro de carro, mas antigamente nas ruas era pequenininha. Aí os irmãos falavam assim: ó, Adriana, está passando um caixão. Aí o sangue de Jesus tem quando ele não gostava nem de ver. E as pessoas iam levando na mão. Eu pensava assim: meu Deus, agora essa pessoa vai sozinha. Estava cercado de gente, agora ele vai sozinho e segue-se o juízo de Deus para a vida dele. Eu te pergunto, você sabe a hora que você vai morrer? Não. Será que é hoje? Aí eu estou te perguntando, e pergunto para mim também, você está salvo? Você tem certeza da sua salvação diante dos preceitos bíblicos? Se Jesus voltar agora, subiremos com ele? Glória a Deus! Nós temos nos utilizado do nosso dia, estamos remindo o nosso tempo em conformidade com as Escrituras Sagradas. Alguém colocou ao meu, eu já falei aqui, vou repetir: se você pudesse comer as suas próprias palavras, o que é que ela ia causar dentro do seu intestino? A Bíblia diz: toma cuidado com a tua boca. O poder da vida e da morte estão onde? Onde? A gente procura que Deus use profetas para falar conosco. Oh meu Deus, eu quero ouvir sua voz. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo no culto hoje. Mas Deus colocou uma arma dentro da sua boca que você pode se utilizar muito bem dela. Agora, se você deixar que ela seja incendiada pelo inferno, ela vai consumir a sua vida por inteiro e vai terminar incendiada pelo inferno. Nós não queremos ir para o inferno. Nós não estamos nadando para morrer na praia. Você tem que ser crente para morar no céu. Sim ou não? Quem é crente aqui para morar no céu? A gente não está aqui para ficar. A gente está aqui para a gente subir. Subir com Jesus. Voltando à história de José. O pai deu uma túnica colorida para ele. Naquela época os irmãos ficaram com muita raiva, porque infelizmente tem irmão que não pode ver o pai destacar o outro em nada.
José era digno de receber aquela túnica, porque ele não mentia para o pai, ele era honesto com o seu pai, ele falava a verdade, era um filho obediente. Quando Jacó falava alguma coisa para José, ele dizia: depois eu faço, depois eu vou. E ele não ficava esperando Deus confirmar. É se Deus, porque tem gente que é rebelde, é desobediente, fica dizendo: se Deus não mandar, eu faço. E Deus já mandou faz tempo e ele está ali na pirraça. Mas todo dia está reivindicando uma bênção de Deus, vai levar uma pisa de Jeová. Deus não está interessado em crentezinho banquista, não. Ele está procurando aqueles que falam: eis-me aqui de verdade, que esteja disposto a viver ou morrer por alguma causa dele. Já chega de crente conversador. Deus está procurando pessoas que tenham atitude. É por isso que a Bíblia diz que uma pessoa analfabeta, calada, é mais sábia do que um inteligente que conversa demais. A Bíblia diz que o freio é para a boca dos cavalos, mas Deus está precisando colocar o freio dos cavalos na nossa boca, porque nós crentes estamos conversando mais do que orando, mais preocupados com a vida alheia do que com a nossa salvação. Glorificamos, choramos, pulamos, adoramos, sentimos arrepio, e depois daqui volta em frangalhos para casa e vai pecar. Não tem mais uma disciplina de Deus na vida para saber o que é que pode ver na TV, o que é que pode ver no celular. Aí a vida está correndo solta, como se não tivesse freio nem disciplina de Deus. Nós temos que viver no padrão divino, porque nós temos a mente de Cristo. Volto para a história. Jacó deu uma túnica colorida para o seu filho obediente, cheio de gosto. José ficou usando aquela túnica o tempo todo. Se fosse eu, ele tinha guardado e deixava uma festa, né? Mas até no meio do mato o menino ia. Eu me lembro quando eu era pequena, tinha festa das crianças na igreja, eu já dormia guardada, sendo que a festa ia ser no outro dia de noite, de tão ansiosa que eu ficava. Só que eu ia subir no tamborete, eu ia fazer assim, uma alegria tão grande na minha vida, porque ia ter festa das crianças. Então José ficou tão cheio de gosto que ele saiu do mato com a túnica que o pai lhe deu. E os irmãos, 11 irmãos lá, todos reunidos com inveja, com raiva. E José todo inocente, coisa triste, né? Olha que processo terrível de tortura psicológica, emocional. Ele sofreu todo tipo de tortura, tortura na casa, tortura no cativeiro, tortura na casa do patrão. Ele sofreu calúnia, sofreu tudo, mas nada disso interferiu no seu caráter. Porque tem pessoa que o caráter dele ou dela é condicional a alguma situação. É: se fizer isso comigo, eu faço também. Mas a Bíblia diz: se alguém tomar a tua capa, dá também a túnica. Se alguém bater na tua face, dá o outro lado. É difícil ser crente, parou para pensar? Mas se me disser não, eu digo meu. A gente quer ficar desaforado, mas a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tem hora que você tem que se aquietar, calar, levar na cara e aguardar a justiça e a vingança que pertence só a Deus. Agora, quando é para falar, para tomar atitude, tem que ser com classe. Não pode descer o nível da baixaria, porque você é lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu falo para mim também. Chega lá José no meio daqueles irmãos falsos, fofoqueiros e invejosos. Eles estavam com raiva, porque o pai deu a túnica para o menino. Que besteira, né? Os irmãos buscavam com inveja, se importando com um pedaço de pano também. Mas não era só isso, é porque Jacó confiava em José, não confiava neles, porque sabia que o perfil deles era de gente que não valia nada. Mas tinha um que era um pouquinho mais tranquilo, né? Eu esqueci o nome dele, acho que era Ruben. Ele estava ali com o coração mais apertado, ele não queria ver o seu irmão morto. Aí José me: meus irmãos, meu pai mandou eu vir ver como é que estão as coisas por aqui. Aí eu imagino eles falando: lá vem. E depois então que José contou o sonho para eles, aí foi que o negócio pegou. Que sonho foi esse, missionário? A inocência, porque tem pessoas que ele acha que todo mundo é amigo e ele pode falar tudo que ele sente.
o que Deus mostra para ele, o que Deus prometeu para ele. Tem pessoas que é tão ingênua, porque a Bíblia diz que tudo é puro para os puros. Às vezes, você tem uma pureza ali no seu coração a respeito das pessoas, e você tem um sentimento diferente, puro, cristalino, diferenciado, mas aquela outra pessoa lá do outro lado não tem o mesmo pensamento que você. É por isso, diante do meu, eu também sonhei que as estrelas se curvavam também a mim. Aí os irmãos ficaram com muita raiva, e Jacó perguntou: será eu, tua mãe, teus irmãos que vamos? Ele interpretou o sonho, mesmo zangadinho, que vamos nos encurvar diante de você. Mas Jacó calou a sua boca, e a Bíblia diz que ele guardou consigo a revelação do céu. Quem está prestando atenção? Ele guardou no céu. Ele ouviu e disse: peraí, eu vou guardar isso aqui, porque pode ser que isso tenha futuro. Só que os irmãos eram carnais, eram carnudos. E coisa triste é você ter que lidar com um crente que vive na carne. Ele pode ouvir Deus falar com o irmão, que Deus vai fazer, mas ele está sempre assim com aquele espírito de Corá, Birão e Datã. Será? É só com Moisés que Deus manifesta o seu poder? E sai infectando um, infectando o outro. Ali no meio dos irmãos de José, eles começaram a se infectar de inveja, de raiva. Olha só, chegou o príncipe dos irmãos, de papai Jacó. Olha a túnica colorida dele, olha como ele se acha, e ele não se achava. Foi Deus quem achou ele, foi Deus quem marcou ele. E ele não tinha culpa, porque Deus tinha, não só Jacó tinha um sentimento um pouco mais elevado a favor de José, como o próprio Deus também tinha, porque conhecia a sua índole e o seu coração. Pode ter certeza que Deus nunca tira os olhos de quem é fiel a Ele. Você pode ir para onde for, você pode passar pelo que for, Deus está sempre com os olhos em cima de você. Ele pode até permitir algumas agruras, algumas aflições, alguns açoites na sua vida, mas tudo isso é Deus lhe preparando para algo grande, para algo maior, para desafios que você precisava realmente de um treinamento na força bruta, para você ter experiência e maturidade para vivenciar o que Deus tem com você lá adiante. Então não murmure, não reclame, passe pelo processo, dizendo: Senhor, o que é por trás disso? O que o Senhor está querendo com isso? Tendo também a consciência que a balança de Deus é justa, e que se a gente tropeçar, a gente vai pagar pelo nosso erro, e não adianta ficar chamando a punição de Deus de provação, porque até para Deus provar, Ele é seletivo. Aleluia. Ele só prova aqueles que Ele quer investir alto. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Jó passou por um processo que era prova mesmo, mas ele era íntegro, temente a Deus, e Deus o honrou, Deus o exaltou. Todas as vezes que um escolhido passa por uma situação difícil, é porque Deus quer exaltar ele. E os irmãos invejosos de José não tinham essa compreensão, e não queriam ver também, e não queriam ter também, mas eles combinaram entre si. Lá vem o colandinho lá com a sua roupa de festa, vem ele se achando, né? Nosso pai ama mais a ele do que a nós, a gente tem que matar ele, vamos acabar com ele. Sabe? Aí o outro irmão falou assim: não vamos matá-lo, não. Está vendo aquele buraco ali? Vamos jogar ele no buraco. Naquela época os buracos eram cheios de cobras, de serpentes no deserto. Com certeza jogaram José no buraco onde tinha cobras. E aí eles pegaram o seu irmão, arrancaram a túnica, mataram o cordeiro, passaram sangue para enganar o seu pai, porque tem gente que ele sabe fazer uma mentira tão bem feita que a mentira fica parecendo até que é verdade. E nós temos que ter discernimento. Jacó, coitado, não tinha como discernir que ali não fosse o sangue do seu filho. Pegaram o menino, jogaram dentro do buraco, e o menino ficou ali gritando. Aí o outro irmão voltou para tentar resgatar, porque ficou com dor na consciência. Mas ele viu uma caravana de ismaelitas passando, e ele teve uma ideia: não vamos tirar do buraco, ainda a gente ganha um dinheiro com ele. Quer dizer, jogou no buraco, vendeu o irmão, e ainda metido para o seu pai. Aí Deus ficou assistindo tudo isso, dizendo: aguarda, porque eu vou dar o troco. Aleluia. Deus não aceita injustiça. Chega uma hora que ele diz: agora chega, papai está chegando e vai botar
perdeu caráter. Os irmãos venderam ele, não perdeu caráter. Foi invejado, foi criticado, foi zombado, não perdeu caráter. Foi embora do Egito, vendido lá para a equipe de Faraó. Potifar comprou, botou dentro da sua casa, sofreu calúnia, Pombagira se jogou em cima dele e ele não perdeu caráter. Deixou a túnica, mas não deixou a sua honra. Mas não perdeu caráter. Foi levado para a prisão e na prisão não teve caráter. Aleluia. Ele sofreu até a injustiça do copeiro do rei, que ele interpretou os sonhos. Esse vai morrer, esse vai voltar a servir o rei novamente. E aí, lembra de mim quando tu estiver lá. Só que Deus olhou e disse: tu está pensando que eu vou dar tua glória? A glória minha para copeiro? Sou eu que estou construindo uma nova história para você. Não vai ser na fechada que tu vai chegar, mas vai ser pela minha vontade, na minha hora, sob a minha ordem. Porque é Deus que começa e Ele vai até o meio e Ele faz o fechamento no final. Porque a festa é para Ele, a festa é dele. Ele faz o que Ele quer. Então vale a pena, mesmo no meio do vento, da tempestade, da luta e da dor, permanecer com caráter. E no momento, a Bíblia não fala que José xingou seus irmãos, que falou mal da sua família. Tem gente que tem boca para desabafar com todo mundo os seus problemas, mas não tem para adorar a Deus, para dobrar o seu joelho e clamar a Deus. Eu quero dizer uma coisa aqui: Deus vai começar a pegar crente conversador aqui dentro dessa igreja. Presta bem atenção no que eu estou falando aqui, isso aqui é de Deus. O Senhor me mostrava hoje orando uma chave, mas ela apertava. E o parafuso não ia, não, apertava. E alguém depois tentava usar, como é o nome da parafusadeira que desparafusa? É parafusadeira, só que ela tem uma broca diferente que é para... Desse lado aqui ela arrocha o negócio. E desse lado assim ela foca. Alguém tentava com a parafusadeira focar. Só que a cabeça do parafuso já tinha virado de tanto que Deus apertou. Presta bem atenção que o negócio vai estreitar. Às vezes a gente não entende por que Deus permite certas coisas na nossa vida. É Ele sinalizando para a gente tomar vergonha e aprender a ser crente de verdade. Não ser aquele crente com prazozinho de validade do nosso caráter. Sabe? Aquela bipolaridade ridícula que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Para com isso! Você é homem de Deus ou você é uma casca de banana? Você é mulher de Deus ou é uma barraqueira? Mulher de Deus tem porte de rainha. Glória a Deus. E não porte de pombagira. E não porte de mulher baixa. E não fofoqueira. Porte de princesa. Rainha. Sabe entrar, sabe sair, sabe vestir, sabe falar, sabe andar, sabe se comportar. E se sofrer alguma injustiça, você tem um pai para lhe defender. Ali estava José, na prisão, por uma calúnia miserável. O menino era bonito, ele tinha presença. Então, aquela compartilhada na mulher de Potifar botou o olho, porque ela já vinha pegando os empregados dele tudo. Você sabia disso? O histórico dela já era perverso. Ela era daquelas mulherzinhas mesmo que não valia nada. Então ela vendo o menino ali trabalhando e Potifar percebeu: olha, eu comprei um escravo que tem um dom especial. Tudo que esse menino toca floresce. A bênção do Deus dele está sobre ele. Porque quando você é de Deus de verdade, é sincero de verdade, você pode passar por duras perseguições e aflição, mas isso não retira a bênção de Deus da sua vida. Isso não retira a unção de Deus da sua vida. Onde você vai, o olho do seu pai está por perto. José não estava sozinho, ele nem sabia disso. Deus estava sempre ali, protegendo, guardando e direcionando a vida dele rumo ao topo. Mas ele não era pretensioso por isso. O desejo dele era voltar a ver o rosto do seu pai novamente. Porque o desejo de um escolhido não é calcar status, querer ser. José não tinha essas vaidades perdas. O desejo dele era não deixar que seu pai morresse sem que antes ele pudesse ver o seu rosto.
Mas até dentro da prisão, o carcereiro testemunhou dele. Você está entendendo isso? Aonde você coloca o pé, a bênção de Deus entra com você. Até mesmo no cativeiro, até mesmo no deserto, até mesmo no fogo da pressão, da calúnia e da injúria, Deus entra com você. E Ele é poderoso para manifestar o poder dele na sua vida em qualquer circunstância, em qualquer situação que você esteja vivenciando. Deus não te deixa só. E Deus dizendo: fica tranquilo, José, porque tu nem imagina onde é que papai vai te colocar. Glória a Deus. Ali estava José preso. Lembra de mim, copeiro? Quando você voltar a seguir Faraó, quando o copeiro veio lembrar, ele já tinha sofrido, foi muito. Mas o carcereiro deu testemunho dizendo assim: olha, até aqui na prisão, José, tudo que era ruim na prisão se transformou. É como se aquele lugar nojento, cheio de ratos, fedorento, amurrinado, se transformou em uma suíte. Porque quando você é limpo, e aonde você coloca os seus pés, você passa a habitar ali, você sempre procura fazer tudo para que a situação melhore. Quem é de Deus, aonde Ele está, a imundícia não toma conta não, a sujeira não toma conta não, a injustiça não prevalece não. Glória a Deus. Onde tem mau caráter, mentira, engano, inveja, falcatrua, safadeza, mentira, as coisas começam a afundar, e fica fedorento, e fica podre, e fica amarrado, e fica maldito. Mas se entra a justiça, clareia, porque a verdade está ali, na frente da situação. Aleluia. E às vezes o mau caráter é beneficiado pela unção que está na vida do outro, que é sincero. Você sabia disso? Ali estava José numa prisão que prosperou. No cativeiro prosperou. Na casa de Potifar prosperou. Chegou uma hora que Deus falou assim: agora eu vou tirar o sono do grande para abençoar o meu pequeno, que vai se transformar em grande, porque eu vou patrocinar tudo aqui para ele. E eu vou dar um desfecho final para essa história. E vou preparar para ele uma mesa na presença dos seus. Não vou nem dizer inimigo, vou dizer irmãos. Porque em tudo que Deus assistia José passar, Deus ficou na cabeça dos irmãozinhos dele. Então se você não vê uma palha, Deus viu tudo. Ele vê a injustiça que você está passando. Ele ouviu o que falaram de você. Ele viu o que fizeram com você. Mas vai chegar a hora da mesa preparada. Quem crê isso? Tome posse. Mas lembrando que tem gente que quer ter mesa preparada, mas não quer mudar o caráter. Não quer parar de errar. Não quer largar a mentira. Não quer confessar o pecado e deixar. Quer continuar no engano, na malcriação, na natureza carnal, cruel, perversa, na fofoca, no disse-me-disse, boca suja, mente, ninguém precisa fazer nem pressão para ele mentir, não é fiel a Deus, e quer mesa preparada, e quer a revanche de Jeová, e Deus não vai dar asa para a cobra, e Deus não vai colocar azeite em vaso sujo. Essa igreja tem algo especial, que se algo sair daqui de cima sem a unção de Deus, vocês sentem, vocês percebem. Se chegar alguém contando loroca aqui em cima, vocês vão detectar. Um dia Deus me deu uma visão, eu vi vários crentes com binóculo na mão, ampliado. Aqui, o olho de Deus é vivo nesse lugar. Não fica engano aqui, Deus não poupa ninguém, nem a mim, nem a tu, nem a ninguém, Ele não poupará nessa casa. Temos que andar na linha, passe pelo que passar, não perca o caráter cristocêntrico. Seja honesto, fale a verdade, seja sincero, não queira tirar proveito, não seja uma coisa na frente ou outra por trás. Protege sua vida, protege sua família, fecha sua boca, dê testemunho dentro e fora de casa. Glória a Deus. Ali estava José, preso, só que Deus não se esqueceu dele.
porque Deus preparou o cenário para José. E ele não aceita a atravessador na hora que ele mira alguém e diz: agora é a sua vez. O tempo de cantar chegou. Diga assim para o seu irmão: o tempo de cantar chegou. E quando Deus resolve colocar o anel na mão de quem ele quer honrar, ninguém arranca. Não tem atravessadores. Ali estava José. Se lembraram dele: olha, tem um homem na prisão. Dá banho nele, faz a barra. Eita, começou. Faz a barra do cabelo, bota uma roupa diferente. Vai se apresentar para alguém agora. Aí chega menino humilde. Não é fácil. Não baixou a cabeça, porque ele só adorava Deus. Coisa linda, olha só. Na prova, permaneceu com caráter fiel a Deus. Deus começou a exaltar, não esqueceu das suas origens e permaneceu com caráter. Porque tem gente que não tem caráter nem para perder, nem para ganhar. Quando ele perde, ele quer se vingar. E quando ele ganha, ele quer se amostrar. Aí Deus fala assim: a mesma coisa nem outra. Toma na cara. Vou te quebrar para você aprender, seu cabra besta. Aí chega uma hora que Deus contempla a cara dele e diz assim: aqui, eu posso arrancar tudo. Permanece fiel. Eu posso exaltar, dar milhões para ele. É a mesma pessoa. Você entende o que é isso? É porque uma pessoa que tem caráter e a mente de Cristo, o caráter de Deus na sua vida, ele não olha para as coisas aqui e se deslumbra, achando que é tudo grande. Um dia, debaixo do sangue de Jesus, eu não falo isso para me mostrar, não quero que a gente besta que atravessa a rua e fica posando de conferencista internacional, não tem essas idiotices. Eu almocei num castelo na Alemanha, em cima de uma montanha. Aí eu falei: você está aqui, a rádio falando de tal usura. O negócio vai pesado, né? Aquele queijo fedendo assim, da derreter, prefiro meu chamar cuscuz. Mas eu fiquei ali naquele castelo. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, daqui a 4 dias eu estou lá em Monte Santo, no Saco Fundo, na terra de Rosa. Sai uma montanha gelada no castelo e desce para Monte Santo. Aí quando eu voltei da Alemanha, eu peguei aqueles carros chamados Veronês na época. E eu vi aquelas costelas de vaca seca. A única coisa verde que eu via no caminho era aqueles cactos, aquelas lojas de espinho assim. Aí eu falei assim: meu Deus, um dia desse eu estava num castelo na Alemanha, agora eu estou aqui e era na seca que as vacas davam para cortar costela. Meu Deus, que coisa. E sabe o que foi que eu fiquei pensando? É tudo terra, é tudo alma, é tudo de Deus. Ele podia me matar lá, me honrar aqui, me matar aqui, me honrar lá. Eu sou dele. Ele é grande. Você entende isso? A palavra entrou, a presença de Deus. E não tem mais nada que supere isso, gente. Eu entendo José. Chegou no palácio com muita classe de crente que foi caluniado, assaltado, aprisionado, mas estava ali de boa, lembrando do seu Deus. Aleluia. A aflição que passou na casa do pai, a humilhação dos irmãos. Ele foi torturado psicologicamente no profundo. Marcas que perduraram dentro dele até o dia que ele se tornou um governador. Ele interpretou o sonho do rei. Procure um homem que tenha inteligência para, no tempo da seca, da fome, resumindo, ser um bom administrador na terra do Egito, para que os 7 anos de fome seja contido com os grãos que ficarão na reserva. Era José dando instrução para o faraó, e Deus falando com o faraó: é ele, é ele, é ele. Oh, é o crente, é o crente fiel. Aí o faraó se levanta e diz: eu não vejo outra pessoa mais capacitada do que tu, José, para administrar tudo isso ali. Tu é iluminado pelo teu Deus. Tirou o anel do dedo e disse assim: a partir de hoje, somente no trono eu estou acima de você. Mas agora é você quem manda no Egito todo. Olha o que é a humilhação que foi transformada. Não fica: Deus,
pedir perdão. Ali estava José, honrado por Deus, e Deus levantou. Ali deu um casamento para ele, e ele teve 2 filhos. Um chamava-se Manassés e o outro chamava-se Efraim. E ele deu os nomes dos filhos de acordo com o que o seu coração almejava da parte de Deus. Manassés, o primogênito, que significa: e Deus me fez esquecer de toda a humilhação e aflição. Agora eu vou profetizar. Se você for um crente dormiu, você vai perder essa peça, é grande. Ó, tem gente que nem a mão levantou ainda. O povo de ligado, fica ligado. Ó, olha só. Deus te fará esquecer toda a humilhação que você passou. Sabe por quê? Porque a vitória, a alegria que Ele vai te dar é tão grande que a aflição, a humilhação, a angústia, a tortura que você sofreu ficará tão abaixo da vitória que Deus vai te dar que Ele te fará esquecer. Aí eu espero você dizer: eu tomo posse. Vocês estão sentindo a alegria da graça? O segundo filho, chamado Efraim, e Deus me fez prosperar na terra da minha humilhação. Tem gente que não levantou a mão. É profético isso aqui. É profético. E é o tema da próxima campanha. Deus me fez esquecer e Deus me fez prosperar. Quem vai ver, vai ver. Porque a mesa na presença dos inimigos vão continuar sendo preparada. E a glória da segunda, da última casa também. Você está entendendo? Da tortura. Aí estava lá os egípcios com medo e a fome assolando nas terras vizinhas, longe quase. Aí começa as caravanas dos desesperados esfomeados. Chega, olha, tem um cabra macho lá no Egito, né? Porque Deus, olha, quando Deus resolve dar o trono, é lindo, eu não quero nem ver. Quando Deus resolve dar o trono, papai, dá pena, não dá? Não dá não. A gente está de até misericórdia. Mas quando Deus resolve dar troco, terra. Eu não posso me esquecer daquele testemunho do bêbado que eu já contei aqui, o pregador falando, e ele lá envergonhando a mulher. Porque tem homem que é tão nojento que ele não quer envergonhar a mulher só dentro de casa, ele quer envergonhar na igreja também, né? Aí ficou lá no fundo, sempre tem um ha. E a Bíblia diz: os que dizem ha. Você já leu esse versículo? Pois é, tem esse versículo. Ai, dos que dizem você vai ver, Deus vai dar um murro tão grande, vai engolir os dentes tudinho. Você sabe disso? Glória a Deus. Você sabe que Deus faz isso? Ele faz. Deus é amor, também é justiça. Não brinque com Deus, porque Ele está em sua vida. Glória a Deus. Aí ele desceu. Ai, dos que dizem ha. E a Bíblia diz ainda diz: ai, dos que levantam ombros rebeldes. Está escrito. É aquela pessoa que você está chamando a atenção e fala: oh, não pirraça não. Isso não funciona com Deus. Pode funcionar com alguém até ter ataque cardíaco, porque tem gente que é tão pirraceiro que se você não vigiar, você morre, você infarta de raiva, de nervoso. Então respirar. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Ó Senhor, não deixa eu infartar. Não deixa eu infartar, não morrerei. Não morrerei. Olha o que acontece. Tem um cabra lá no Egito, governador, muito gabaritado, o homem é grande. Ele administrou bem, está matando a fome do povo. Vamos comprar. Já comprava meus filhos, leve tesouros, leve dinheiro. Ele tinha muito dinheiro, mas não tinha comida. E a fome tomando conta, os animais morrendo, as pessoas caindo das pernas. Porque se Deus segurar a água, segurar a comida, acabou a arrogância de todo mundo. Não é assim? Aí o que aconteceu? Vá, meus filhos, lá no Egito e vão trazer grãos para matar a nossa fome nessa seca triste. Aí eu sei que de longe, no meio da multidão, está José lá, ó. Deus já gosta de investir em gente humilhada. Tu já reparou isso? Aí está José lá, ó, debaixo do sombreiro. E no meio da multidão, ele contempla. Diga quem? Depois de tantos anos. Quem? Os bonitões.
invejosinho, fuxiqueiro que jogou ele no buraco. Hã? Aqueles que, quando ele falou que os feixes se curvaram, já veio, vai pra lá, isso é melhor e maior que nós. Sonhador, né? Aí José avistou seus irmãos, imaginam como o coração de José ficou nessa hora. Meu Deus, imagina o emocional dele nessa hora. Ele imaginava isso. Porque Deus vira o cativeiro assim de uma forma extraordinária. Humilhou você e aí Deus joga na sua mão. E você pode até chegar e dizer, agora eu vou aproveitar e pisar no pescoço. Mas aí entra a misericórdia daqueles que têm o Espírito de Deus na sua vida. E não vai pagar o mal do mal. Ele até fez uma judiaçãozinha, botou uma caneca lá para poder trazer o irmão e fez uma brincadeirinha com eles, mas o coração fervia. Abraçados! Isso é coisa de doido! Quem é que pode entender um sentimento desse? Coisa de doido não. Isso é coisa de Deus. Mas para muita gente doido porque não entende isso. Na hora que você enfia a faca, você fala assim que nem Davi fala, olha aqui, Saul. Vou matar você não. Eu podia pegar a lança e fincar até arrastar no chão, mas eu prefiro pegar outro caminho. Aí o falso do Saul fez assim, meu filho Davi, essa voz é tu, volta pro papai. Aí Davi não colhia mais a conversa dele, não, porque diz, eu sei que tu é falso e tu é duas caras, tu tá dando uma de bonzinho agora, mas tu vai virar a cara de novo. Então é melhor tu pegar a tua pista e eu pego a minha e acabou. Porque tem coisa que é Deus que arranca. Você sabia? Para que você não fique naquele ciclo de doença torturadora psicológica. Aí é Deus que dá um basta. Só que na história de José, Deus não tinha dado basta. Deus queria ainda pegar os irmãos dele. Começava ali, levava grana, traga seu irmão. Você tem outro irmão? Quem é seu pai? Seu pai está vivo? Imagine como ele ficava, mas tem que manter ali, sabe? A postura. Quero conhecer seu irmão mais novo. Quando chega cá, as coisas na mesa, tudo em ordem. Mas a gente voltou e agora a gente tem um banquete para comer, que isso? Mas vai ficar um de vocês preso. Dá a notícia para Jacó que o filho ficou preso. Aí tem que levar o outro. Eu não quero que o outro vá, porque senão eu vou perder o meu filho assim como eu perdi José. Daqui a pouco vai o outro. Aí quando chega lá, José abre a boca e diz assim, eu sou o irmão que vocês maltrataram. Olha o céu. Chega a hora da revelação. Eu sou aquele que vocês jogaram no buraco. Eu sou aquele que vocês venderam. Diga comigo, Deus é justo. E eles caíram tudo por terra, atônitos, perplexos, assombrados. Olha outro momento profético, levanta a mão. O que Deus vai fazer na sua história, na sua vida, vai deixar pessoas assombradas. Vão ficar assustados com o que Deus vai fazer na sua história. Receba, recebe, em nome de Jesus. E aí preparou um banquete, mandou buscar seu pai, trouxe sua família toda, chega a 70 pessoas lá no Egito, tudo da família de José. E José deu condomínio de luxo para eles morarem, olha, melhor da terra. E Faraó foi parceiro dele nisso, porque a Bíblia diz que quando os caminhos do homem agradam a Deus, até os inimigos têm paz com ele. E aí o que aconteceu? Aquelas 70 pessoas foram crescendo e virou aquelas pragas que acompanhou Moisés e o povo, né? Meu Deus do céu. Aí volta a mesma história. Se eu for entrar por aqui, a gente não termina hoje. Mas eu vou finalizar aqui na história de José. Ele teve a alegria de ver o seu pai abençoar os seus 2 filhos. Diga comigo. Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. Quando José viu que seu pai já estava para fechar os olhos de tão velho, o pai disse assim, eu vou morrer em terra, na minha terra, lá com a minha Raquel. Aqui, pai, abençoa meus filhos. Aí Jacó fez bem assim. Ele abençoou primeiro o menor, para depois abençoar o maior. Ali Deus estava dizendo, olha José, o que eu fiz com você, eu vou continuar fazendo.
Eu sempre vou exaltar o melhor. Então não queira ser grande não, porque é Deus quem vai te fazer grande. É Deus quem vai exaltar você. É Deus quem vai advogar a tua causa. É Ele quem vai fazer justiça. E aí vai te ganhar na porta. Por aqueles a quem Ele quer. Aleluia. Curva a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração pelo teu coração, pastor. Meu Deus, o Senhor nunca mudou. Nunca mudou, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje. Tu és o Deus de Isaac, de Jacó. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de José. O teu poder não tem limite. Gerações foram, gerações chegaram, gerações vão embora, mas o Senhor permanece fiel para sempre, no comando para sempre. Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nada é impossível para ti, Senhor. Que essa igreja tema e trema diante da tua presença. Coloca uma força. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, pelo coração desta igreja. Tira toda ferida. Repreenda, Senhor, toda angústia, todo medo, toda insegurança, toda precipitação nos pensamentos. Aquela angústia que muitas vezes vem antecipada com medo do amanhã. Tu és o Deus do ontem, do hoje, do amanhã, e o Senhor está no comando de tudo. Grandes coisas o Senhor vai fazer por nós. Em nome de Jesus. Tu és fiel, tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos acompanhar com a palavra. Aleluia. Então deixa. Glória a Jesus. Nesse louvor nós vamos tirar as contribuições. Que o Senhor abençoe a tua vida financeira. Que o Senhor